Lidar com a garotada, principalmente nos dias de hoje, não é nada fácil, né? Ainda mais para pais de primeira viagem. Por isso, construir uma boa relação logo lá na primeira infância é super importante. Quem veio bater um papo com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Ariana Krause. Tudo bem, Ariana? Oi, tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Bom, tem muita gente que trata a criança como se fosse o amigão, a amigona. Isso é indicado ou é complicado? É importante ter uma relação de amizade com a criança, né, com os filhos, mas é muito importante estabelecer uma relação de autoridade, né? Então, ser amigo é, sim, muito válido, mas não pode perder o papel de pai e mãe, ou cuidador, que seja, né, qualquer responsável pela criança. E tem aquela história de que a criança sempre vai estar testando, né? O pai, a mãe, o cuidador, a avó. Por exemplo, meu sobrinho engana minha mãe facilmente. Eles sempre vão testar, né? Muitas pessoas falam que às vezes não testam, mas eles testam. Só que o que muitas pessoas não sabem, o que é que eles estão testando, é para saber se eles podem confiar na gente ou não. Olha, que Então, eles não estão testando a nossa paciência, se a gente vai aguentar, se a gente vai brigar. Eles estão testando se o que a gente falar, a gente vai cumprir. Então, por isso que eles testam. E muitas vezes, nós, pais, cuidadores, a gente acha que eles estão testando a nossa paciência, né? E não é isso, é uma relação muito mais profunda. Olha que interessante. Por isso que falam que se você não vai cumprir, não prometa nada para uma criança. Isso. Se você prometeu, cumpra. E isso desde o início, desde bebezinho, de criança, primeira infância, depois de maiorzinho também. Tudo que você falar para a criança é importante você cumprir, porque assim você vai estabelecendo uma relação de confiança com ela e ela vai sabendo que aquilo vai ser cumprido. E o pessoal fala muito também de sempre dizer o porquê que está falando alguma coisa para a criança, porque a criança fica muito assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que lavar a mão? Por que... Isso, porque a criança ela é muito curiosa. Então, a criança ela quer saber. E principalmente pequenininhos, na fase assim, dos 2, 3, 4 anos, a criança é muito curiosa. Então, ela está explorando o mundo, ela já anda, ela já fala, ela já sabe o que ela gosta. Então, ela quer saber o porquê das coisas. E, às vezes, os pais acabam se irritando com isso também, né? De dar tantas explicações para a criança. Mas é muito importante isso, para que ela entenda, para que ela sane aquela curiosidade dela. E também é importante que a criança saiba a questão até onde ela pode ir. Então, por exemplo, se os pais falam para a criança que ela não pode fazer alguma coisa, explicar o porquê que ela não pode fazer aquilo, ou porquê que ela pode. Assim, ela vai construindo na cabeça dela a compreensão das situações e aprendendo a respeitar os pais também. Uma coisa que eu já vi muito também, que preciso tomar bastante cuidado, é as pequenas mentiras, né? Por exemplo, deu remédio de gripe para a criança? Dei, não deu não, vó. Sabe aquela coisa assim que a criança já vai trabalhando isso na mente, sabendo o que é o que não é o correto? A criança ela já aprende. Então, numa situação desse exemplo que você deu, é muito perigoso para a criança, para a relação que ela está construindo com os cuidadores. Tem que ser muito verdadeira. Tem que ser muito verdadeiro. E isso não é só quando a criança entende já o que a gente está falando. Desde bebezinho, a gente pode ser muito verdadeiro com a criança. A gente já pode ir explicando para ela o que e o porquê das coisas. Porque a hora que ela começar a ter a concepção, ela vai entender. Então, é muito importante falar sempre a verdade. E a criança ela é muito pura, ela é muito verdadeira. Então, se a gente falar, nesse caso, né, dizer que fez algo que ela não fez, ela vai saber, né? Ela sabe. E aí vai aprender a mentir, talvez até, né? Ela desmascara quem falou e aprende a mentir. Então, isso vai criando uma confusão na cabeça dela. Por quê? O intuito não é criar uma relação de confiança, uma relação verdadeira. Se essas mentirinhas forem acontecendo, ela vai vendo que ela também pode mentir, que está tudo bem, que não acontece nada. E isso vai crescendo com ela. Então, de pequena, ela vai aprendendo que ela pode mentir. Depois de grande, também vai continuar achando que aquele é o certo. E aí vai ser problema, né? E não existe mentira pequena, mentira grande. Exatamente. Tudo é mentira. Mentira é mentira. Mentira né? é mentira. Agora, uma coisa que deixa os pais sempre malucos.
Birra na rua, no mercado, quando a criança... Tem gente que... Tem algum... Eu já conversei com alguns profissionais que dizem, não, deixa ela fazer a birra dela e fica ali do lado, só finge que não vê. Aí tem gente que fala, não, tem que conversar com a criança. O que seria aí um... Não tem receita, claro, né? Mas o que poderia ajudar os pais numa situação como essa? Porque não é nada difícil a gente estar no mercado e ver uma criança rolando no chão brava, né? Sim, no mercado, no shopping. Então, a gente tem que tentar, antes de remediar o que acontece, pensar antes daquilo acontecer. Em casa, como que os pais são com a criança? Eles são firmes? Eles estabelecem limites? Falam, olha, isso você pode, isso você não pode? E aí, quando chegar lá fora de casa, ou no mercado, ou qualquer outro lugar, tem a mesma postura? Se tiver, é muito difícil a criança fazer birra. Agora, os pais que em casa são muito permissivos, deixa a criança comer de qualquer jeito, fazer tudo como ela quer, na hora que ela quer. Quando saem, eles querem tentar mostrar para as outras pessoas que eles são firmes. E quando a criança ela acaba sendo, como ela é dentro de casa, fora, os pais se sentem envergonhados, querem a todo custo sair de lá. Então, assim, não existe o que fazer, mas pensar no antes. E lembrar que limite é uma coisa muito importante. É muito importante, né? Eu disse não tem o que fazer, mas tem, né? No caso, pensar antes, ter essa relação antes. E no caso de uma birra acontecer, aí assim, ter firmeza, ser sempre firme. Se foi feito algum combinado, olha, vamos ao mercado. Você pode escolher uma coisa. Aí a criança vem com 2 ou 3, porque ela não vai querer só uma. Você relembra o combinado com ela. Olha, nós combinamos que você escolher uma coisa e deixa para a criança. Ela sabe daquilo. E mantém firmeza naquilo, dificilmente ela vai fazer birra. Agora, se ela fizer, aí o bom é, assim, não tem como dizer, ignora ou conversa, porque os dois são válidos. Depende da situação. O importante é não deixar a criança abandonada ali no meio do mercado. Isso. Fica ali do lado. Porque assim, se você já combinou com ela antes, se você já explicou, aí você não precisa ficar lá explicando de novo, porque daí ela vai fazer birra para chamar a atenção. Então, se você já explicou e ela está sabendo o que é para fazer, aí se você ficar em silêncio, né? Então, se você ignorar, ela sabe, dali a pouquinho ela já vai parar com aquela birra. Vai ver que perdeu. Isso. Então, assim, também é uma forma de testar aquilo que nós falamos antes. Olha só. De testar a confiança. Então, por isso que é sempre importante fazer combinados com a criança. Independente onde for, vai sair de casa, explica para a criança, olha, nós vamos em tal local, ou uma festa, ou uma reunião da igreja, né? Ou o mercado mesmo. Ó, a gente vai em tal lugar, vai ser assim, assim, assado, nós vamos comer, depois você vai brincar. Então, assim, estabelece os combinados e chega lá e relembra a criança dos combinados. A hora que ela quiser extrapolar, a hora que ela quiser fazer o gosto dela. Legal. Muito obrigada, viu, pelas informações.